Deus abençoe, meu querido, graça e paz. Eu quero deixar uma mensagem para você, uma mensagem para o teu coração e também para você compartilhar. Deixa eu deixar aqui no modo aqui para não ser atrapalhado, tá bom? Vou colocar aqui no modo silencioso. Então, meu querido, graças a Deus, né? Eu quero deixar essa mensagem que se encontra em Gálatas, carta que Paulo escreve aos Gálatas, e nós vamos ministrar no capítulo 1 e no capítulo 2. Nós vamos aqui tentar mostrar como deve ser a igreja. E quem é a igreja, né? Nós sabemos muito bem que nós somos a igreja, não é um salão, não é um local aonde se reunimos. Ali é simplesmente um local de culto ao Senhor, um local aonde nós, como igrejas, nos reunimos para adorar, para cultuar a Deus. Bom, então eu gostaria de ministrar essa mensagem para os amados irmãos e falar que a carta aos Gálatas é um texto doutrinário para a igreja, tá? Para nós. Contudo, o apóstolo Paulo, queridos, introduz com uma autobiografia, enquanto conta seu testemunho, doutrina, a comunidade. E aqui a preocupação ao moldar aquela igreja era ser, vou acertar aqui a lente aqui da câmera aqui, não sei se está posicionado corretamente, tá bom? Mas vamos lá, né? Era mudar aquela igreja, queridos, era ser, para que aquela igreja pudesse ser um modelo para os cristãos. Dizia como devia ser a igreja também, queridos, e mostrar um exemplo, como também ser um exemplo de cristão. Tá? Então, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele queria mostrar esse exemplo para os amados irmãos que ali estavam. Porque a igreja somos nós, a igreja é você, sou eu, somos nós. Não adianta apontar os defeitos da igreja e esquecer que fazemos parte dela, querido. Nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Como uma canoa furada que se afundar, todos vão naufragar. Todos vão pagar aquele preço. Nós devemos trabalhar juntos, devemos caminhar juntos, numa só direção, em uma só visão, para tapar as brechas, tapar os furos, salvar nossas vidas. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Como você tem sido como igreja de Cristo, meu querido? Como você tem se comportado como igreja de Cristo? Nós podemos refletir aqui, meditar aqui no texto aqui, de Gálatas, tá? Nós podemos aqui falar sobre, estou tentando acertar aqui, viu, queridos? Sobre como ser igreja, aqui no capítulo 1 e capítulo 2 de Gálatas. Aqui no capítulo 1, no versículo 1 diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Deixa eu orar, queridos. Deixa eu ler esse versículo aqui para orar. Pai, Deus, Criador do céu e da terra, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, derrama da Tua graça em nossas vidas, em nossos corações, que a Tua palavra não volte vazia, mas antes prospere para o qual está sendo mandado, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, fala no coração de cada pessoa, fala ao meu coração. Nos abençoa, meu Deus, em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, uma igreja de Deus, ela tem que ser uma igreja de Deus e não de homens. Uma igreja centrada na palavra. Olha o que diz o versículo de 10 a 12. Vamos em Gálatas, tá? Versículo de 10 a 12 diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi, nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Está aí. Uma igreja de Deus, ela não pode ser uma igreja de homens. Quando eu falo em igreja de Deus, no sentido espiritual, como Paulo aqui estava falando, né? Eu obedeço a Deus ou aos homens? Quando você obedece a Deus, você prega a verdade bíblica, você prega Cristo, você anuncia o evangelho da graça, o evangelho de Jesus Cristo. Você não fica com medo dos ouvintes, de querer agradar a A ou a B, não. Você prega o evangelho. E Paulo aqui inicia a sua carta aos Gálatas, meu querido, deixando bem claro que seu ministério não é da parte de homens, mas de Jesus Cristo. Ele está deixando bem claro que o evangelho dele não é da parte de homem, não é para agradar homem, mas é da parte de Deus. Ele também aqui esclarece que não almeja favor de homem. Olha no versículo 10, ele fala que ele não almeja o favor de homem, porque persuado eu agora a homens ou a Deus, né? Ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Ele não está aqui agradando homens, almejando o favor dos homens, não. Paulo aqui está pregando a Bíblia, pregando Cristo, anunciando Jesus Cristo. Paulo, meu querido, ele não pregava o evangelho segundo a opinião dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Olha o que diz o versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Ele aqui, meu querido, ele aqui não está pedindo orientação de homens. Poxa, o que eu devo pregar, o que eu vou pregar, será se eu vou agradar, não vou agradar? Querido, visto que ele aprendeu diretamente da revelação da pessoa de Jesus Cristo. Diz o versículo 12 que nós já meditamos, já lemos. Amados, a igreja precisa ser mais de Cristo do que dos homens. Muitas igrejas, infelizmente, estão vivendo... Estou tentando arrumar aqui, querido. Não sei se está correto aí o foco da câmera aqui para mim, né? Mas, infelizmente, amados, tem igreja que está vivendo um evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro, não cristocêntrico, que tem que ser, Cristo tem que ser o centro da mensagem. O centro, não o homem. Mas, infelizmente, muitos estão pregando o antropocêntrico, onde o homem, as músicas dos hinos, dos louvores, tudo em prol do homem, nada em prol de Deus. Eu restituo, sabor de mel, eu quero tudo que é meu. E Cristo. Amados, nós precisamos entender que a igreja ela tem que ser, o alvo é Cristo, o foco é Cristo, a mensagem é Cristo. Né? Então, meu querido e minha querida irmã, nós precisamos focar e entender, mas eu não quero desagradar o meu irmão. Então você vai desagradar a Deus. Então você vai desagradar ao Senhor Jesus. Quando você pensa
Quando o Espírito Santo te dá uma mensagem, que você muda essa mensagem porque apareceu uma pessoa diferente no culto, você está desagradando a Deus porque você quer fazer a vontade daquela pessoa e não a vontade de Deus. Seja uma igreja de Deus, uma igreja espiritual e não carnal. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, meu querido e minha querida. Nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias. Jesus Cristo está falando mais do que nunca. Jesus Cristo continua, ontem, hoje será. Ele continua falando, a palavra dele não muda. E agora, nos últimos tempos, ele está peneirando. Nos últimos dias, ele está sacudindo. Nos últimos dias, ele está apertando. Seja uma igreja de Deus e não carnal. Seja uma igreja que quer morar no céu, que tem propósito, compromisso com o céu. Olha o que diz o versículo 20. Nós estamos em Gálatas, capítulo 1, versículo 20. Diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Nós precisamos ser uma igreja verdadeira. Nós precisamos ser uma igreja fiel. Paulo é direto e claro em suas palavras. Meu querido, olha o que diz o versículo 6 e 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Está vendo aí? Pois é. Certa vez, ele confrontou Pedro por sua dubilidade. Ele confrontou Pedro. E aqui diz claramente que alguns querem mudar, transformar, mas seja uma igreja verdadeira, continue sendo uma igreja fiel, uma igreja verdadeira. Olha o que diz o capítulo 2, no versículo de 11 a 15. Capítulo 2 de Gálatas, versículo de 11 a 15. E chegando Pedro a Antioquia, lhe disseste, lhe resiste na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Versículo 14, mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? E o versículo 15 diz, nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Está aí. Amados, queridos, por isso o apóstolo Paulo insiste em mostrar sua tese baseada na verdade. Olha o versículo 20, meu amado. Olha o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amados, a igreja é formada por pessoas falhas, incoerentes, mas precisa ser um lugar onde se fala a verdade e também com amor. É isso que precisamos. Nós somos falhos, mas precisamos pregar a palavra, precisamos pregar a verdade com amor. A sinceridade, meu querido, deve ser uma característica do cristão, que tem um compromisso de falar o sim ou não.
O que passar disso vem do maligno. Não é assim que fala em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37? Mas também devemos ser educados com o nosso próximo, sem a intenção de ofender. Meu querido, a igreja deve ser um lugar onde todos se olham nos olhos, sem medo de se esconder. Meu querido, nós somos a igreja de Cristo. Ou precisam, ou pensam em ferir seu irmão, magoar seu irmão, apontar para o seu irmão, questionar, seja uma igreja verdadeira. O que nós precisamos é ser verdadeiros, é ser fiéis na palavra, fiel na palavra, pregar o evangelho verdadeiro, a doutrina de Cristo e dos apóstolos, é pregar a palavra. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 1. Vamos voltar lá, nós estamos aí entre o 1 e o 2 de Gálatas, tá? Olha o que diz aqui, querido, do capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Nós precisamos ser uma igreja, amados, uma igreja convertida. Precisamos ser convertidos em Cristo. Olha o que diz. Do 15 ao 23. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, porque o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos persegue, anuncia agora a fé que antes destruía. Está aqui um homem convertido, um homem cheio de Deus, um homem que foi pregar o evangelho, regaçou a manga e saiu, bateu de frente com Pedro, cheio do Espírito Santo, revelado por Deus, e caminhou. Paulo dá o seu testemunho de convenção, como sua vida foi transformada pelo evangelho. Meu querido e minha querida, declara que foi chamado pela graça de Deus, no versículo 15. Olha só, vamos ler de novo, versículo 15. Irmãos, aqui, versículo 15 do capítulo 1. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Está aqui. Paulo declara que foi chamado pela graça de Deus, que se tornou um novo homem, se tornou um cristão, antes perseguidor, agora está sendo perseguido, se tornou um cristão. Olha o versículo 23, que nós lemos do capítulo 1 de Gálatas. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Está aí. Um homem novo, um homem transformado, um homem regenerado, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus. É isso que precisamos fazer, amados: pregar a palavra, anunciar, testificar, mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço por nós, que Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar. Amados, um terrível problema para as igrejas é acumular adeptos que não se convertem, que não se converteram genuinamente, queridos. Isso é um problema.
Meu querido, qualquer atrativo como música, o conforto de um belo templo, ou até mesmo boas programações, não são suficientes, amados, para a transformação do ser humano. Não. Somente o Evangelho pode mudar a vida de uma pessoa. Somente a mensagem deste Evangelho pode mudar a vida de uma pessoa. Somente a pregação do Evangelho pode mudar a vida das pessoas, como está lá na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Meu querido, se a pessoa não for realmente convertida, será como a semente que cai à beira do caminho, entre os espinhos e no meio das pedras. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. É sobre a parábola do semeador. Sem contar nos problemas que pode gerar, meu querido, por não ter a mente de Cristo. Tudo isso acontece. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Dá uma olhadinha lá. Medite nessa palavra. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de ser uma igreja convertida. Não fique brincando de ser crente. Não fique brincando de ser cristão. Não fique com o pé dentro e o pé fora. Não fique, meu querido. Se converta a Jesus. Tome uma tenência na tua vida. Tome uma posição. E diga, eu quero ser cristão. Eu quero ser crente. Eu quero caminhar com Cristo. Eu quero ser discípulo de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte, olha. E subiu por uma revelação e lhes expôs o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Olha aí. Nós precisamos ser uma igreja, meu querido, inspirada. Paulo, ele diz que sua vida é dirigida pelo Espírito Santo. Paulo, ele aqui está falando no versículo 2 que a vida dele é dirigida pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, motivada pelo Espírito Santo, que lhe mostrava para onde ir, que direcionava o que fazer, o que dizer. É isso que o apóstolo Paulo está falando para nós. Olha, vocês precisam ser uma igreja inspirada, uma igreja direcionada, versículo 2. E subir por uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Porque quando você não recebe a orientação do Espírito Santo, não é uma igreja inspirada por Deus, direcionada, dirigida por Deus, você corre o risco de... Você está correndo em vão. Você está como uma folha seca que o vento vai jogando. Mas quando você está direcionado, inspirado por Deus, aí você faz as coisas de Deus, você age como Deus quer e você prega o que Deus quer. Todo o argumento de Paulo, meu querido, não provinha de filosofias humanas, não provinha dele mesmo, não provinha da cabeça de Paulo, porque ele queria fazer, não, mas da revelação de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Dá uma olhadinha lá. Você vai ver o que Paulo pregava, o que Paulo fazia. Queridos, o ministério do Espírito Santo é de nos ensinar a vontade de Deus. O propósito do Espírito Santo é de nos ensinar, nos capacitar a viver a vontade de Deus, o querer de Deus. É isso
que o Espírito Santo faz em nossas vidas. João capítulo 14, versículo 26. Amados, uma igreja espiritual, ela busca a inspiração de Deus. Ela busca a vontade de Deus. Para o que faz, antes tome suas decisões. A igreja, meu querido, ela precisa buscar o Espírito Santo, buscar Deus, buscar a vontade do Senhor, que ilumine para cumprir a vontade de Deus. Nos ilumine, nos encha da vontade dele, para que nós estejamos sempre buscando, pregando, anunciando dentro da vontade de Deus. A pregação da palavra de Deus deve ser inspirada, meu amado. Ela deve ser inspirada, porque a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ela fala isso. Que a palavra de Deus é inspirada. Assim como foi inspirada a sua escrita, como diz lá na primeira carta que Pedro escreve no capítulo 1, do versículo 20 ao, né? O versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Amados, seja uma igreja inspirada, seja uma igreja de Deus, seja uma igreja cheia do Espírito Santo. Mais uma vez eu digo, nós estamos na reta final, meu querido, para nós mudar o que está escrito aqui. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia fala que, lá em Timóteo, fala que aqui é inspirada por Deus. Foi Deus que escreveu. O Espírito Santo iluminou pessoas, homens, para escrever. Mais de 40 autores, né? Mais de 40 pessoas, é isso? Que escreveu a palavra de Deus. Nós precisamos ser uma igreja inspirada, cheia do Espírito Santo, para conduzir o rebanho que o Senhor nos confiou, te confiou, colocou em tuas mãos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo, seja uma igreja cheia do Espírito Santo, pregue a verdade, anuncie Cristo. Gálatas, capítulo 2, no versículo 3 ao 6, olha o que diz. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Olha aí. Nós precisamos ser uma igreja cuidadora. Temos que ter o cuidado com a palavra. Temos que ter o cuidado, cuidar da igreja, do meu próximo, do meu irmão. Cuidar das pessoas. Cuidar de pregar a palavra corretamente. Perceba que o apóstolo nunca está sozinho. Ele nunca está só. Ele nunca está sozinho, meu querido, pois há uma preocupação em cuidar um do outro. É isso que nós precisamos fazer. Temos que ser uma igreja cuidadora, cuidadosa. Temos que estar atento para cuidar um do outro. Eu não vou fugir um pouquinho aqui, não. Eu ia ler Gálatas capítulo, eu ia ler um pouquinho mais adiante. Eu ia ler um pouquinho mais adiante aqui em Gálatas. Eu vou ler.
capítulo 6, do versículo 1 ao 5, para não ficar muito grande também a mensagem, mas vamos ler. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhais o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida, se alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas provê cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Versículo 5, porque cada qual levará a sua própria carga. Está aí, ó. É isso que eu queria ler. Então mostra que nós temos que ser uma igreja cuidadora, cuidar das pessoas, cuidar do nosso próximo, cuidar dos nossos irmãos, cuidar da igreja de Cristo, ser atencioso com as pessoas, ficar atento, vigilante, meu querido. Paulo se preocupa com más influências no meio do povo de Deus. Paulo aqui está preocupado. Você viu que as pessoas foi lá para bisoiar, para dar um palpite, para interferir, né? Para querer colocar o dedinho lá, porque é fácil, irmão. É fácil você perder um membro, é fácil você perder uma pessoa. É difícil você ir buscar, é difícil você trazer, é difícil você pregar a pessoa se converter. Mas para essa pessoa espalhar, veja Paulo, a preocupação de Paulo com essas pessoas. As pessoas estavam infiltradas ali para apontar. E é mais fácil as pessoas dar mais atenção, parece que para os erros, para as coisas mundanas, do que para a verdade bíblica. Como é difícil, né, irmão? É igual você perder peso. Para você ganhar peso, é assim, ó. Mas para você perder peso, meu irmão, haja academia, haja caminhada, haja fechar a boca. É mais ou menos isso o que acontece no meio da igreja. É por isso que nós temos que nos livrar de fofoqueiros, de conversas paralelas. É o que Paulo estava preocupado aqui. Paulo estava preocupado com essas más influências no meio do povo de Deus. E por isso, meu querido, procura defender o quê? O Evangelho. Porque havia falsos irmãos, havia falsas pessoas. Nós lemos aqui agora, né? Versículo 4, capítulo 2 de Gálatas. E por isso, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. Está vendo aí? Esse óculos está meio sujo, viu? Então, existem os falsos irmãos que se intrometem, que se infiltram no meio. Ah, o pastor não está com nada, a mensagem hoje foi fraca, o pastor não prega muito, e é aquela conversa toda, e quando o pastor marca uma oração ninguém aparece, mas quando chega para criticar vem um monte de gente. É mais ou menos isso. Paulo estava preocupado com essas pessoas que se intrometeram, que se infiltraram, não para adorar, não para estar na mesma direção, na mesma visão, mas para estar com tititi, para disseminar fofoca no meio do povo, para tirar os que estão ali servindo a Cristo. Mas Paulo, ele não perdia tempo com essas pessoas. Paulo não perdia tempo com essas pessoas. É o que nós temos que fazer também, meu querido. É porque às vezes a pessoa não lê a Bíblia e acha que as coisas... Não, mas olha o versículo 5. Olha o versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho, né, permanecesse entre vós. Está aí. Paulo não perdia tempo com eles. Também, meu querido, havia quem mostrasse ser algo que na verdade, não era nada. Na verdade não era ninguém. Na verdade não era, como diz o versículo 6, nós já lemos. Para Paulo, a igreja deveria cuidar e proteger seu rebanho, suas ovelhas, seus irmãos, de qualquer engano. É isso que nós precisamos fazer. Cuidar dos irmãos, proteger com a palavra de Deus, proteger de qualquer engano.
por isso que nós não podemos, irmãos, chega uma pessoa qualquer na igreja e a gente vai dando oportunidade. Você não conhece a pessoa, você não sabe quem é essa pessoa, de repente essa pessoa quebra você no meio, quebra a igreja no meio, por uma oportunidade que você deu para um lobo. Então Paulo tinha o maior zelo, o maior cuidado de proteger as ovelhas de qualquer engano. Então nós também temos esse dever, a obrigação de proteger a igreja do Senhor, a igreja que está aos nossos cuidados de qualquer engano, de qualquer lobo voraz que queira devorar as ovelhas. A igreja precisa ser protegida, protetora, acolhedora de seus membros. Nós, a igreja, como eu falo, é um todo, é um conjunto, precisa ser acolhedora. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora, um cuidar do outro, não espalhar, mas cuidar, juntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. É isso que nós precisamos fazer como igreja, um conjunto todo, todos os membros, todos, sem exceção, ser uma igreja protetora, um cuidar do outro. Para isso, meu querido, é necessário haver uma grande unidade, responsabilidade, onde todos se cuidam, se protegem, sem haver acusações, nem cobranças, né? Mas mútua aceitação. É isso que a igreja tem que ser e precisa ser ao mesmo tempo. A exemplo de Paulo, querido. Precisamos ser firmes. Precisamos ser firmes quanto aos erros ensinos à verdade. O ensino da verdade, ensinar a verdade, pregar a verdade. Nós precisamos pregar a verdade, anunciar o evangelho, a boa nova de Cristo. Todo bom homem de Deus, todo bom pastor, tem a vara e o cajado que consola. Nós precisamos ter essa vara, precisamos ter o cajado, como diz o Salmo 23, versículo 4. Não para sair batendo, não para sair, não. A vara, tem uma ilustração que fala sobre isso, né? A vara é para ajuntar, né? Não, a vara, eu acho que é para dar aquelas corrigidas, né? E o cajado é para apacentar. Eu sou o pastor, eu sou o cuidador, eu sou aqui o irmão, né? Tal, é mais ou menos isso. A varinha é para ir corrigindo, né? Com amor. Exortar com amor, admoestar com amor. O irmão tá fazendo alguma coisa que não é legal, não está certo. Chama o irmão no particular. Chama o irmão, né? Na sua casa, ó. Vem cá na minha casa aqui, vamos tomar um café comigo, chama o irmão, conversa com o irmão de repente tá com outra direção, com outra visão, vem cá, irmão, vamos conversar, é assim, é sensado, a vara. E o cajado representa ali, não autoridade, né, mas é o cajado do pastor, para apaziguar toda e qualquer situação. Seja uma igreja cuidadora, seja uma igreja observadora, pacificadora, seja uma igreja amável, um cuidando do outro, todos se cuidando, todos se protegendo, todos no mesmo sentido e propósito. Gálatas capítulo 7, ou melhor, Gálatas capítulo 2, versículo 7 ao 10. Mais uma vez eu digo, esse óculos não está bom não, está sujo. Olha o que diz o versículo 7 ao 10. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então isso quer dizer que Pedro estava... Eu não sei se essa câmera está legal, cara, irmãos. Eu vou dar uma viradinha assim para ficar melhor, tá? Tá bom? Então, quando Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão, ele pregava para os judeus. E a Paulo foi confiado da incircuncisão, que foi pregado para os gentios. Nós somos gentios, mas somos cristãos, gentios cristãos em Cristo. Então,
Aí, para continuar aqui, para não demorar muito na explicação. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, este operou também em mim, Paulo falando. Operou nele também com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que me havia sido dada, deram-nos a destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Versículo 10. Recomendando uns somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aí. Isso mostra, queridos, que nós temos que ser uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que não prega só dentro de quatro paredes. Nós precisamos ser uma igreja que vamos buscar o pecador lá fora, que vamos falar de Jesus lá fora. Vamos sair, vamos evangelizar, vamos colocar uma caixa de som numa esquina, numa praça, e vamos falar do amor de Cristo. O público-alvo da igreja de Jerusalém, inicialmente, era apenas judeus. Era apenas os que estavam circuncidados. Mas com a convenção do apóstolo Paulo, a igreja se voltou para o povo gentio. O seu chamado, meu querido, missionário, desde o Pentecoste, desde o Pentecoste, deste modo o apóstolo Paulo declara que enquanto Pedro pregava para os judeus, ele pregaria para os gentios. E nós lemos aqui no versículo 7 e 8 que Pedro estava pregando para os circuncidados e Paulo ia pregar para os não incircuncidados, que eram os gentios. Esta diferença, querido, não poderia ser uma barreira entre eles, né? Mas sim uma parceria missionária, onde os dois iriam sair para povos diferentes, lugares diferentes, locais diferentes, pregando e anunciando, né? Então é isso. A igreja precisa ser uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, uma igreja que pregue a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que se dizem afastadas, mas que não conhecem o evangelho. Tem muita gente que fala assim: eu sou desviado, sou desviada, sou afastado, mas não conhece Bíblia. Se afastou de quê? De uma placa? Se afastou de quê? De um prédio, né? Mas talvez nunca teve com Cristo. Então, é uma pessoa que não se converteu, né? Talvez se converteu a uma placa de igreja, talvez se converteu a um pastor, se converteu àquele prédio que é bonito. Não, gosto daquela igreja porque é muito bonito, tem umas cadeiras muito boas de sentar, tem um som muito gostoso, mas se desviou. Mas não conhece Bíblia, não conhece Cristo, né? Então há uma necessidade de nós como igreja buscarmos, pregar, anunciar, evangelizar, ser missionários, ser uma igreja missionária, né? É isso que precisamos fazer. Também, meu querido, não deveriam se esquecer dos pobres e os mais necessitados. E o que fez deles uma igreja solidária. Versículo 10. É isso que nós precisamos fazer. Cuidar do um todo e não esquecer dos necessitados, dos pobres. É cuidar de todos. A igreja precisa ser mais exclusiva e missionária.
Nós devemos ir, meu querido, ao encontro de vidas, pessoas carentes do Evangelho, pessoas necessitadas de uma palavra. As pessoas não estão necessitadas só de cesta básica não, viu, meu querido? Não sei se essa câmera está legal aqui. As pessoas não estão necessitadas só de cesta básica não, as pessoas estão necessitadas da palavra de Jesus, de demonstrações de amor, de atenção, de carinho. Deixa eu mostrar aqui. A igreja missionária, a igreja evangelística, uma igreja evangélica, uma igreja cristã, uma igreja missionária, ela se envolve com todos os seus membros em trabalhos, né, de vir alcançar almas, alcançar vidas para Deus, rompendo todas as barreiras, meu querido, de cultura, tradições, diferenças sociais, culturais. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos que ser essa igreja. Nós temos que ser essa igreja, uma igreja missionária, uma igreja realmente de visão do reino de Deus. Uma igreja que temos que buscar o perdido lá fora, sim. Nós temos que evangelizar, sim. Nós precisamos anunciar no nosso bairro, sim, na nossa cidade, sim. Precisamos buscar, sim. Como é que você busca? Evangelizando, falando de Jesus, anunciando. Talvez só dentro de quatro paredes, querido, as coisas não acontecem. Nós precisamos buscar o que está lá fora perdido, cansado, desviado, afastado, né? Olha o que diz, capítulo 2 de Gálatas, versículo 20 e 21. Olha o que diz. E já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aí. Nós precisamos ser uma igreja cheia de fé. Aí. Nós temos que ter fé, ser uma igreja cheia de fé. A vida do apóstolo Paulo foi transformada em seu encontro com Jesus Cristo. A partir daquele momento passou, meu querido, de perseguidor para perseguido. Desde então, passou a viver pela fé e não por si mesmo. É o que nós lemos aqui, nesses dois versículos, 20 e 21 do capítulo 2. A igreja precisa mais ser espiritual, mais centrada na cruz. A igreja de Cristo precisa ser mais centrada na cruz de Cristo, meu querido. Onde se prega e vive a fé. A nossa maior necessidade é vivenciar esta fé que pregamos. É que as pessoas vejam em nossos olhos a fé que pregamos, em nossa vida, a Bíblia que anunciamos. Devemos experimentar os milagres e o poder que provém da fé, meu amado, minha amada irmã, em nossas vidas. Por isso, a atmosfera, o ambiente e tudo o mais na igreja deve ser cheio de fé. Cada desafio que enfrentamos serve para anular o nosso eu e nos fazer viver através da fé em Jesus Cristo, em nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Seja uma igreja de fé, seja homem e mulher de fé. Faça como Hebreus capítulo 11, versículo
primeiro, né? Precisamos ser cheios de fé. A fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Assim como Paulo, devemos saber que nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Sendo assim, meu amado irmão, minha amada irmã, devemos aprender a respeitar nossos irmãos, nossa liderança, sem ficar cobrando deles. Se cada um fizer a sua parte, amados, se cada um fizer um pouquinho, irmãos, se nós fizer o nosso pouquinho e saber que eu tenho que saber que você é igreja, você saber que eu sou igreja, então muitas coisas mudarão na vida do povo de Deus. Amados, quando cada um se torna a igreja de Cristo, esta igreja será de Deus e não de homens. Também será uma igreja verdadeira de pessoas realmente convertidas, uma igreja inspirada pelo Espírito Santo, que cuida de suas ovelhas, faz a obra missionária e vive cheia de fé. Você é a igreja. Você é a igreja. Deus abençoe você. Deus abençoe você. E a Deus toda a glória.